Olá, tudo bem? O tema do De Bem com Você de hoje interessa muita gente, mas especialmente as mulheres. Vamos falar sobre os pilares do autoconhecimento feminino. Para isso, eu recebo aqui nos estúdios a terapeuta Aline Voltarelli. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, Gisele, tudo ótimo. Muito obrigada pela participação. Muito bom, aceitou o nosso convite. Ótimo, sempre gosto de estar falando e a gente tem que, esse lugar de fala, né, tem que ser ocupado por nós mulheres também, falar sobre esse tema que é muito importante na nossa vida. Muito mesmo. E além da participação da Aline, não posso deixar de contar para vocês, aliás, eu falo em todos os programas, né? A comunidade surda também acompanha toda a programação da TV Câmara, aqui de São José dos Campos, né? E no De Bem com Você de hoje, eu conto com a tradução dela, que está sempre aqui, ó, do meu ladinho, Ana Furtado. Muito obrigada, Ana. Eu não ia falar doutora, é que a gente recebe Tudo tantos bem, médicos, tudo bem, mas né? não deixa de ser. Às vezes É elas uma, me chamam é uma também. especialista, né? É uma especialista, é Sim. terapeuta. Aline, fala um pouquinho sobre o autoconhecimento, a importância. Parece até uma palavra que caiu na moda, né? Exatamente. Mas não é, ela tem uma extrema importância, principalmente quando o assunto é autoconhecimento feminino. É. Até porque, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, ficou banalizado, sabe? Então, o que é autoconhecer? É o conhecer eu mesma. E quando que eu conheço eu mesma? Quando eu paro e presto atenção naquilo que eu não mostro para os outros, daquilo que, às vezes, o meu pensamento, eu penso, mas às vezes eu não falo, eu não coloco uma ação. Por exemplo, quero dirigir e não consigo dirigir. Não entendo por que eu não consigo dirigir, tenho medo de dirigir. Então, assim, quais os pensamentos que vêm antes, quando eu tô lá sentado no carro, que eu travo, que eu não consigo dirigir? Isso é autoconhecimento. Eu dar voz para aquela voz interna que eu calo. Não, fica quieto, que a gente fala assim às vezes com a gente mesmo, né? Sim. Fica quieto, para de falar isso, não é isso. Então, muitas vezes, o processo de se autoconhecer, ele é complexo porque a gente passa durante muitos anos da nossa vida se calando. Calando a nossa voz interna, com fazeres, com ação, ou com compulsões, ou trocando outras coisas, né? A vida vai engolindo, né, Exatamente. gente? As demandas, na verdade. Com certeza. E quando a gente não tem, a gente inventa uma para não se escutar. E isso é uma característica principal das mulheres. Nós somos fazedoras, né, e não conhecedoras de nós. Por muito tempo, dentro da história, né, da civilização e da mulher, nós fomos caladas. A gente não se permitia nem falar e nem se ouvir. Né? Perdemos o costume de escrever diários, que era um costume, de sentar em roda, de tomar chá da tarde, café e conversar entre outras mulheres. Né? Para quê? Para que outras coisas fossem tomadas e lugares, né, o mundo corporativo e outros lugares no profissional dessa mulher. Só que se perdeu muito essa questão de se olhar para dentro e principalmente de se escutar. Entendi. A gente não se escuta. Não. E quais são os principais pilares que sustentam o autoconhecimento? O que é muito importante e quais são os pilares importantes para ele falar, olha, estou em busca ou conquistei meu autoconhecimento? Primeira coisa é a escuta ativa de você mesma. Então, parar de minimizar ou invalidar as suas emoções. Né? Então, quando eu estou, nesse exemplo que eu dei do carro, quando eu estou ali no carro, que minha mão treme, meu coração palpita, eu não consigo avançar, não consigo dirigir. Né? Quais são as emoções que estão permeando ali? Então, a escuta ativa é eu parar e me perceber, e me escutar mesmo que o meu coração, pôr a mão ali no coração e sentir o que está acontecendo com você. E não sair já, não, então eu tenho que fazer mais aula, então eu tenho que fazer isso. Não, às vezes você tem que parar fisicamente, parar mesmo o corpo e se escutar, se olhar, se acolher. E aí vem um outro pilar que eu acho muito importante, é você não se desmerecer as suas questões, não minimizar, não, isso é mimimi, isso é bobeira, não, porque isso foi o que a sociedade fez a vida inteira com nós mulheres, né? Diminuímos as nossas emoções, invalidando esses sentimentos. Então, quando a gente traz o não julgamento como um pilar, eu estou trazendo verdade, validação, sabe? Então, eu valido o que eu estou sentindo, então eu estou com medo de dirigir. Por qual motivo? Porque eu escutei a vida inteira
que mulher no volante, perigo constante. Eu escutei que eu não era capaz. Entendeu? Então. E quando a gente percebe, fica até mais fácil para pedir ajuda. Exatamente. Porque você sabe exatamente o que você precisa buscar de ajuda, né? Se não para fazer esse momento de escuta, não tem como eu pedir socorro, eu buscar o especialista correto. Eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um psicólogo. Agora, Aline, o autoconhecimento feminino, todos precisam de autoconhecimento, a gente sabe. Sim. Mas o feminino, ele realmente é diferenciado do masculino. E por que existem essas diferenças? Vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de explicar isso para as pessoas entender que não é nenhum é melhor nem pior do que o outro. É porque são olhares diferentes, né? Nós mulheres, primeiro de tudo, que nós temos várias facetas e nós somos cobradas por essa faceta na sociedade em que vivemos. O homem também tem as suas facetas, também as suas questões, só que a cobrança perante a sociedade é um outro tipo de cobrança. Então, quando a gente fala do autoconhecimento feminino, a gente vai olhar para essas mazelas, para essas chagas da nossa ancestralidade, porque assim, quando a gente olha para 2 gerações para trás, a minha avó, por exemplo, a minha avó pode ser que ela não tinha tido a escolha de quem casou, com quem casar, entendeu? O que vestir, onde morar. Então, ela não tinha essas escolhas. Então, essas mazelas do feminino, essas chagas, essas dores que a gente carrega, né? A dependência emocional, o olhar é totalmente diferente. E a gente curar esse feminino dentro da gente, que está tão massacrado por nós mesmas, inclusive, né? Então, a gente trabalha com a autorresponsabilidade, que é um outro pilar do autoconhecimento, eu ser responsável por aquilo que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, as minhas ações. Então, é por isso que a gente olha o autoconhecimento feminino de um outro pilar. E os homens também deveriam olhar o autoconhecimento masculino por um outro olhar, né? Perfeito, é importante que todos busquem ajuda, né? Sim, com certeza. Que é o momento ideal para começar essa busca, esse mergulho interno? Quando nasce, pode ser? Ótimo! Não, tô brincando. É quando essas questões que vai te afligindo ao longo da vida e quando você também começa a não conseguir sozinho respondê-las, aí eu acredito que a melhor saída é buscar, assim, um profissional para te ajudar, uma terapia mesmo, um processo terapêutico que é o mais indicado. Né? Perfeito, Aline, muito bom. Bom, nessa conversa com a terapeuta Aline, fica claro que o autoconhecimento não é um destino, mas sim um caminho. E como todo caminho, tem desvios, curvas e paisagens, às vezes até, gente, inesperadas. A seguir, vamos entender como esse processo se intensifica quando a mulher se torna mãe. Inclusive, nós temos uma reportagem sobre isso. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta e no De Bem com Você de hoje, o papo é sobre autoconhecimento feminino. Agora eu te convido para acompanhar uma reportagem que mostra como esse processo pode transformar a vida de uma mulher, especialmente no contexto da maternidade, quando muitas vezes as próprias necessidades e identidade ficam em segundo plano. Aline, vamos conferir? Sim. Autoconhecimento, uma palavra que está na moda nos últimos anos, né, gente? Felizmente, isso quer dizer que as pessoas estão tendo mais acesso à informação e se dando conta deste pilar tão importante para as nossas vidas. E o autoconhecimento, ele é um processo e também está muito ligado à maturidade, né? Eu vou conhecer agora a história da Vanessa, uma mulher de 46 anos, e aí principalmente após a maternidade, ela começou a olhar para essa palavra, o autoconhecimento, sobretudo o autoconhecimento feminino, de uma forma diferente. Eu casei com 35 anos, então eu e meu marido tinha aquela vida mais assim de trabalho, viagens, passeios, e a gente não pensava em ter filhos inicialmente, mas quando chegou aos 40 anos, parece que veio uma vontade, assim, uma emoção tão grande, que eu falei, eu preciso estudar e aprender, focar no meu eu feminino,
Porque a gente só se torna mãe quando parece que se encontra no feminino, né? Então foi desse jeito que começamos a busca por tê-la. Após o diagnóstico da filha, a Vanessa parou de trabalhar. E o autoconhecimento foi fundamental para ela nesse processo conturbado. Um determinado exame mostrou que ela tinha atresia no duodeno. Então, com 1 ano e 3 meses, foi comecinho de novembro, ela fez a cirurgia no Hospital GAC, aqui em São José dos Campos, e depois disso ela ficou 7 dias na UTI. No início foi muito difícil, porque você se vê em 2 momentos, né? Aquela mulher ainda pesquisadora que quer trabalhar e a filha pequena precisando. Então eu tentava focar nos 2 e eu não conseguia. Então precisei desse autoconhecimento e entender que era necessário primeiro dar atenção para a Liana. Isso foi muito legal também porque no ITA eles compreenderam. Então a gente tem as mulheres na ciência e é um apoio fundamental para todas as mulheres que querem ser mães. Então teve o apoio do ITA, eles trancaram a minha matrícula e falaram, vai cuidar da Liana primeiro e depois você volta. Até que ela entendeu que para cuidar do outro, ela precisa primeiro cuidar de si e estar bem com a sua mente e a autoestima. Eu sei que é muito importante cuidar dos filhos, mas também precisa focar nela mesma. Na saúde mental, sabe? As mulheres precisam desse momento. Eu tenho uma amiga que sempre brinca, são muitos pratinhos para a gente equilibrar. É a maternidade, é o trabalho, é a casa, é a alimentação, é a academia e assim, alguns pratinhos vão cair sim. Cuidar de si primeiro, então quer seja na alimentação, não deixem de se alimentar, não deixem de praticar atividade física, nem que seja dentro de casa, mas se cuidem, porque cuidando de si é possível cuidar dos filhos. Muito bacana a reportagem, muito obrigada, Dani. É isso mesmo, né, Aline? Cuidar, primeiro a gente precisa cuidar da gente para aí sim ter condições de cuidar do outro. Mas a maternidade, ela mexe muito com a cabeça das mulheres, né? Então é importante buscar ajuda, até mesmo ali durante a gestação, antes mesmo desse bebê chegar. Sim, com certeza, é muito importante. Porque a maternidade, senão a mulher, ela fica buscando ser a mulher antes da maternidade. E aquela mulher não existe mais. Né? É uma nova mulher com uma nova faceta que está vindo. Então, essa transição é um processo de luto daquela mulher que morreu, né? Que deixa de estar ali e agora é mais um pratinho, né? Mais alguma coisa para você equilibrar. Então, tem que procurar mesmo ajuda terapêutica, se possível, né? Tá certo. E a ajuda, inclusive, ela pode ajudar nesse sentido de tratar com os filhos. Até mesmo para criar esses filhos, já conhecendo essa questão, né, do autoconhecimento. Né? É importante os pais, igual você falou, desde quando nasce, se possível, já cuidar das crianças. Exatamente. E é importante também falar sobre quando chega um bebê na nossa casa, igual nós acompanhamos na reportagem, você também citou aqui, ela, por exemplo, ela viajava muito, né, antes da chegada da criança, era uma vida. Essa mulher deixa de existir, agora tem uma nova mulher. No seu dia a dia, você convive com algumas mulheres e geralmente a maior queixa é só em relação à maternidade ou tem outros fatores, por exemplo, a troca de um trabalho? Eu troco de emprego, é importante eu buscar autoconhecimento antes de eu pensar em trocar de carreira ou de trabalho? Sim, isso é muito importante porque todos esses marcos que você colocou são marcos muito importantes na nossa vida. Lógico, a maternidade, você só pode dar aquilo que está dentro de você, né? Então, você vai dar o quê para o seu filho? Se você ensina para o seu filho que você não pode se colocar, que você não se coloca em primeiro lugar, como que ele vai aprender a fazer isso? Né? Porque as crianças, elas aprendem por olhar você a fazer, né? Por exemplo. Então, se você não se prioriza, como que você quer que seu filho se priorize? Né? E ele vai começar a dar tudo que ele tem para os outros também. Então, isso é um processo que ele é grandioso, sabe? Dentro da maternidade. Quando a mulher começa a se olhar, automaticamente as questões começam a melhorar, os relacionamentos com os filhos, com o marido, com os amigos, no trabalho. Agora, no campo profissional, eu tenho muita questão, porque assim, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero trocar de emprego, eu quero mudar, eu não quero mais... Eu falo, ok, vamos lá.
Porque você pode mudar de emprego, você pode mudar de casa, você pode mudar de planeta. O problema está dentro de você, é com você. Então, para onde você for, você vai levar o problema junto. Então, vamos entender, vamos compreender, vamos acolher para ver se esse problema é da empresa ou se é seu. Nada muda se eu não mudar primeiro. Exatamente, exatamente. Esse é o caminho. Com certeza. E a importância também de buscar ajuda o casal, né? Ou a família, ou às vezes, muitas vezes eu imagino que pode precisar a mãe e o filho. Sim. Como que eu posso perceber assim, olha, é importante a minha família inteira buscar ajuda, porque todo mundo aqui precisa melhorar essa questão do autoconhecimento. Isso. A terapia, ela não tem contraindicação. Tá? Ela tem sinais amarelos e vermelhos, né? Tem momentos que você vai precisar mesmo de um apoio terapêutico e tem momentos que não. Mas o casal, vamos pegar esse recorte do casal, é importante que o casal que quer prosperar e ter resultados juntos tem que se conhecer separados para depois juntar, porque senão fica falhado ali, né? Um vai de um lado, o outro de outro, não se encontram, acabam não se conectando mais. E são criações completamente diferentes, né? Então essa conexão precisa existir mesmo. Fluir, né? Nossa, olha só, gente, que bacana, né? Depois do intervalo, a gente continua essa conversa tão importante sobre o autoconhecimento. Então, sobre o autoconhecimento. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. O autoconhecimento não resolve tudo, mas ilumina caminhos. É como uma lanterna nas mãos de quem escolhe se guiar pela própria luz. E para continuar falando sobre esse processo transformador, eu sigo aqui com a terapeuta Aline Voltarelli. Aline, no bloco anterior nós falamos sobre os sinais, né, quando as pessoas precisam buscar, principalmente as mulheres, que é o nosso foco aqui hoje, o autoconhecimento. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho os sinais quando a mulher alcança esse autoconhecimento ou está ali no processo, né? Quais são as mudanças que acontecem? Nossa, muitas. Diversas, mas principalmente ela começa a ficar mais satisfeita e feliz com a imagem que ela vê no espelho. Né? Às vezes não passou por nada, nenhum procedimento externo, mas ela começa a se amar mais, a se acolher mais, se criticar menos e começa a estar no volante da própria vida, sabe? A priorizar e a ser protagonista da sua história. Então, ver o que realmente faz sentido para ela, o que não faz e principalmente a colocar limites, contornos, aprender a dizer não, né, quando não é congruente para ela, porque um não congruente é um sim, né, para ela do que ela está afirmando ali como ser humano, como mulher. Né? E muitas mulheres que de repente estão acompanhando a gente pode perceber assim, olha, eu me perdi, mas como recomeçar? Né? Quais os caminhos? É possível, a gente sabe que sim, né? Sim, e é importante também. Então, o que você falaria para essa mulher que de repente ela fala assim, sabe de uma coisa? Eu já cheguei nessa faixa etária, já criei meus filhos, agora estou ajudando a cuidar dos meus netos. Esse negócio de autoconhecimento não é meu caso, não. Mas dá para recomeçar sempre, né? Sempre. Eu falo que só dá para você parar de se conhecer o dia que você for lá pro cemitério. Aí tudo bem. Mas enquanto isso, todos os dias novas camadas nossas são descobertas por nós, tomam novas formas. Então, se você que está aí me escutando, mulher, e está querendo dar aquele upgrade na sua vida, quer melhorar algumas coisas que está querendo aí, né, está incomodando você aí na sua história, começa lendo livros, ouvindo podcast, assistindo programas, mas assim, com essa intenção, seguindo conteúdos que te agregam na internet, né, e não só conteúdos para você ficar se comparando e se diminuindo, né? Então você fazer essa higiene mental e colocar o foco no que você quer, já auxilia muito. Tem muitos podcasts hoje, muito programa, livro, né? Então tem muitas autoras que hoje trazem esse autoconhecimento feminino, essas dores do feminino, sobre as dependências emocionais, falta de limite. Então dá para você começar um processo, né? Já que às vezes não tem uma condição inicial de iniciar uma terapia,
Então comece com esses movimentos, depois caminhe para um acompanhamento terapêutico. Sim, são conteúdos que estão disponíveis aí e de Sim. forma gratuita, né? O que é Sim. muito bacana. Com certeza. Perfeito, Com certeza. muito bom. Uhum. E muitas vezes também você falou sobre a importância de saber falar não. A mulher, é igual você falou no primeiro bloco, né? A gente tem aquela, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, eu sou trabalho fora também. Uhum. E aí a gente tem aquela questão, mas como que eu vou falar não pro meu filho? Nossa, eu não sou uma boa mãe, mas não só para o filho, para todas as questões, né? Gostaria que você frisasse um pouquinho essa questão, a importância de saber impor limites e, quando preciso, falar não mesmo. Sim, porque as pessoas falam assim, falar não, eu tô sendo ruim, tô sendo má, né? E não é isso. Falar não para o outro quando não é condizente com aquilo que você quer, então vamos voltar 2 passos atrás. Primeiro eu preciso descobrir o que eu quero, Sim. né? Para eu alinhar os meus comportamentos e as minhas ideias com aquilo que está acontecendo. Porque se eu não sei, é aquilo, né, que a gente já falou, se você não sabe quem você é, qualquer coisa serve, né? Então, quando você se conhece e você coloca as suas prioridades, você sabe dizer quando é não, sem se culpar. Perfeito. Tá? Porque se o não vier com a culpa e com a desculpa depois de não fazer, você está se sabotando do mesmo jeito. Sim. Então, esse não, ele tem que vir com propriedade, sabe? E respeito, né? Em primeiro lugar, respeito às próprias escolhas também, né? A mulher tem que se sentir merecedora desse sim para ela. Não estou dizendo não para você, eu estou dizendo sim para mim. Para o que faz sentido para mim hoje. Perfeito. Então, isso é muito importante, se sentir merecedora desse sim. Claro. Não é a questão do empoderamento, mas é mais o conhecimento, né, Aline? Sim. E a gente faz parte de uma geração muito, graças a Deus, feliz, que tem buscado esse tipo de ajuda, terapia. Sim. Só que a gente percebe, às vezes, em pessoas que são nossas avós ou nossas mães, que para elas, imagina. E aí, às vezes, elas usam até as palavras no diminutivo, porque elas querem se autodiminuir. Mas Sim. como assim? As filhas que estão acompanhando, sei lá, as irmãs, as amigas, as mulheres que estão em casa agora, pode ajudar essa outra geração de mulheres, porque eu acho importante, né? É uma geração que não teve acesso ao conteúdo que a gente tem hoje. Sim. Como falar com jeitinho e colocar na cabeça dessas mulheres que fazem parte de uma geração mais antiga, que realmente nunca é tarde para buscar ajuda e para buscar esse autoconhecimento? O que eu sempre coloco, até porque as minhas pacientes em consultório também vêm com essas demandas, minha mãe, ela precisava tanto fazer terapia e não consigo trazer ela na terapia, ou minha avó, e assim por diante. O que acontece? Elas não tiveram a escolha. Sim. Então, a primeira coisa que você pode colocar para ela é, hoje é permitido que você escolha. Hoje você pode escolher. Porque isso está tão enraizado no nosso inconsciente coletivo feminino, né, que esse senso comum da sociedade de que a gente não tinha escolha. E é real, porque na época delas, elas não tiveram escolha mesmo. Então, é normal parar de pensar em você quando você é mãe, é normal estar insatisfeita num casamento, é normal eu não ter escolha. E hoje em dia, a gente tem que colocar para elas, você pode escolher. Sim. Né? Então, essa escolha, compreender e acolher que elas podem escolher hoje é muito importante. E quando uma mulher se redescobre... sai de baixo. Ninguém segura. Ninguém. Isso é muito bom. Sim. Aline, nos bastidores você falou uma frase que ficou, assim, na minha cabeça durante muito tempo, né? Que foi aquela questão do pedaço de bolo. Que muitas vezes a mãe, levando agora para esse universo feminino, né? Eu preciso entregar o melhor pedaço de bolo para o meu filho, para minha filha, porque eu amo demais essa criança. Só que aí ela aprende. E aí, lá no futuro, depois, como que você vai cobrar que essa mulher ou que essa criança faça as melhores escolhas para ela? Sim. Então, desde cedo, é importante as mães que estão acompanhando a gente, ou as esposas, legal, é legal fazer esse carinho, ter esse cuidado, mas então, divide tudo igual? Seria uma saída? Sim, ou às vezes... Ao invés de optar pelo maior pedaço para um... Exatamente. Ou, se não, em alguns lugares, pegar o primeiro pedaço para ela mesmo, o pedaço maior para ela. Sabe? Por qual motivo? Que o filho pode ter o maior pedaço e eu não posso ter às vezes. Por que isso não pode ser equilibrado dentro de casa? Né? Porque assim, eu adoro bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu fiz o bolo, eu preparei. Porque quando eu corto... Eu coloco para outra pessoa o primeiro pedaço e não faço esse agrado para mim mesma.
Então o caminho é se agradar sempre. Exatamente. Porque aí você ensina para os seus filhos que eles também podem se agradar. Claro, e recebe esse carinho que é muito importante. Exatamente. Gente, que papo super interessante. No programa de hoje ficou evidente que há algo mágico quando uma mulher volta a se escutar. Muitas vezes ela revela habilidades e potências que sempre estiveram ali, só esperando um olhar mais amoroso, quem sabe? Então eu espero que depois desse episódio você se conecte mais com seus valores e encontre isso como uma maneira de levar a vida mais leve, mais autêntica e muito mais feliz, é lógico, né? Aline, muito obrigada pela participação, foi incrível. Obrigada a você pelo convite, estou à disposição. E vamos se autoconhecer, se autoestimar, é muito importante. Muito bom, obrigada. E eu encontro você no próximo programa. Enquanto esse encontro não acontece, continue conectado com a gente pelas nossas redes sociais, no nosso YouTube. Até a próxima!